Olá, meus queridos amigos. Antes de qualquer coisa, respire fundo por um momento. Hoje eu quero falar com você de maneira muito sincera, como se estivéssemos sentados frente a frente, conversando sem máscaras, sem pressa, sem medo. Porque existe um peso silencioso que milhões carregam todos os dias, um peso que não aparece em exames médicos, mas se corrói por dentro. A ansiedade, o medo, a preocupação constante que tenta dominar a mente, o coração e até o nosso modo de enxergar a vida. Vivemos em uma geração que parece estar sempre no limite. As pessoas acordam cansadas, dormem inquietas, trabalham esgotadas e vivem tentando esconder um turbilhão emocional que ninguém vê. É como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração há anos, esperando algum alívio, algum descanso, alguma resposta. E talvez você seja uma dessas pessoas hoje. Há quem carregue medo pela família. Há quem tenha ansiedade pelo futuro. Há quem viva pensando que algo ruim está prestes a acontecer. E há quem simplesmente não tenha mais forças para fingir que está tudo bem. Mas eu quero que você saiba, Deus vê tudo isso. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece as batalhas silenciosas que você trava na mente enquanto sorri por fora. E Ele não te condena. Ele te acolhe. Hoje, juntos, vamos caminhar por uma verdade poderosa. O medo treme diante da presença de Deus, e a ansiedade se desfaz quando a luz dele entra nos lugares onde antes só havia escuridão. Esta mensagem não é apenas para te informar, é para te libertar, te fortalecer, te lembrar de algo que o próprio céu está tentando sussurrar ao seu coração. Você não está sozinho, e Deus está se movendo ao seu favor, mesmo agora. Se esta palavra já começou a falar com você, escreva nos comentários: Deus está comigo. Quando falamos sobre ansiedade e medo, muitos imaginam apenas emoções fortes, momentos de aperto no peito ou pensamentos acelerados. Mas a verdade é que essas batalhas vão muito além disso. A ansiedade é como uma sombra que tenta se espalhar sobre cada área da vida, sobre a família, o trabalho, a saúde, o futuro. Ela tenta roubar a alegria, sabota os sonhos e paralisar passos que Deus queria que você desse há muito tempo. E o medo é ainda mais cruel. Ele chega sem bater na porta, sussurra mentiras, exagera problemas, pinta cenários terríveis que provavelmente nunca vão acontecer. Ele tenta nos convencer de que estamos sozinhos, de que Deus não vai agir, de que nada vai mudar. E quando acreditamos nessas mentiras, nosso coração começa a perder forças, nossa esperança fica fraca e o peso do dia a dia parece aumentar. Mas preste atenção, o medo e a ansiedade não são apenas estados emocionais. Muitas vezes, eles são batalhas espirituais travadas no lugar mais silencioso do mundo, a mente. É lá que o inimigo tenta plantar dúvidas, inseguranças e pensamentos que não vêm de Deus. É lá que ele tenta distorcer a verdade, amplificar problemas e diminuir a fé. E é exatamente por isso que Deus fala tanto sobre não temas. Não é porque o medo é pequeno, mas porque Deus é grande. Ele sabe o quanto essas batalhas escondidas cansam a alma. Ele sabe o quanto você tenta ser forte enquanto por dentro está pedindo socorro. Ele vê suas noites mal dormidas, suas preocupações silenciosas, seus pensamentos que parecem não parar. Hoje, Deus quer abrir seus olhos para uma realidade espiritual maior. O medo é um ladrão, mas Deus é o protetor. A ansiedade é um fardo, mas Deus é o descanso. A preocupação é pesada, mas Deus é a paz que carrega você. Ele não está distante. Ele não está indiferente. Ele está perto, mais perto do que você imagina. Se esta mensagem está falando com o seu coração, comente: Senhor, aumenta minha fé. Jesus sabia exatamente como a ansiedade tenta dominar o coração humano. Por isso, ele não ignorou esse assunto. Ele falou diretamente sobre isso. E quando Jesus fala, ele não fala para te culpar, mas para te libertar. Ele disse em Mateus, versículo 6, capítulo 25, não se preocupem com a sua vida. Mas perceba, ele não disse isso porque nossos problemas são pequenos, mas porque Deus é grande o suficiente para carregá-los junto conosco. É aqui que muitos se confundem. Há pessoas que acham que se preocupar é sinal de responsabilidade. Mas Jesus mostra que se preocupar além da medida não adiciona nada, só retira. A preocupação rouba energia, esgota o coração antes da batalha e cria tempestades na mente que nunca aconteceram na vida real. A preocupação é como caminhar carregando uma mochila cheia de pedras que nunca deveriam estar lá.
E você sabe o que é pior? Às vezes carregamos coisas que nem são nossas. Sofremos por cenários que nunca se tornarão realidade. Antecipamos problemas que Deus já resolveu. Tememos futuros que nunca vão acontecer. É por isso que Jesus pergunta: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? A resposta é simples: ninguém. E então ele nos lembra do cuidado do Pai. Se Deus alimenta os pássaros, veste as flores e sustenta toda a criação, por que você acha que ele não cuidaria de você? Você vale mais do que qualquer coisa que ele criou nesta terra. Isso significa que o cuidado de Deus não é uma possibilidade, é uma promessa. Talvez você esteja cansado, sentindo que sua fé está pequena. Mas Deus não precisa de uma fé gigante para agir. Ele só precisa de um coração disposto a confiar. Um pequeno passo de fé pode abrir portas que anos de preocupação nunca abriram. Hoje, Deus está dizendo: filho, filha, eu cuido de você. Solte o que te trava. Eu sou o seu sustento. Se essa palavra entrou no seu coração, escreva: Deus cuida de mim. Quando Jesus disse: observe os pássaros do céu, ele estava nos convidando a enxergar algo simples, mas profundamente espiritual. Os pássaros não passam noites em claro tentando imaginar como será o amanhã. Eles não planejam estratégias, não acumulam reservas, não entram em pânico quando o céu escurece. E mesmo assim, Deus cuida de cada um deles. Agora pense: se Deus sustenta criaturas tão pequenas, como Ele não sustentaria você, que foi criado à sua imagem, amado, separado, chamado pelo nome? Muitas vezes, o que aumenta nossa ansiedade não é o problema em si, mas a sensação de que estamos sozinhos enfrentando tudo. Mas Jesus afirma com clareza: o Pai Celestial os alimenta. Você não é órfão espiritual. Você não está vivendo sem direção. Você não está caminhando sem alguém que cuide de cada detalhe. Deus conhece suas necessidades antes mesmo de você expressá-las. E depois Jesus faz aquela pergunta que corta como luz atravessando a escuridão: você não vale muito mais do que eles? É como se ele dissesse: filho, filha, você está se vendo pequeno demais. Você está se achando desprotegido demais. Você está acreditando em mentiras que diminuem quem você é. E é verdade, o medo distorce a identidade. Ele tenta te fazer pensar que Deus esqueceu, que Deus não vai agir, que o céu está em silêncio. Mas não está. O silêncio de Deus nunca é abandono. Muitas vezes é preparo. Muitas vezes é proteção. Muitas vezes é alinhamento. O medo quer te paralisar. Deus quer te mover. A ansiedade quer te sufocar. Deus quer te restaurar. A preocupação quer te impedir de ver o futuro. Deus quer te mostrar que Ele já está lá, antes de você. E talvez, assim como os discípulos, você esteja dizendo: Senhor, eu não vejo saída. Mas Deus te responde: eu vejo, e enquanto você descansa, eu trabalho. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários: eu confio no Senhor. Senhor, continua falando ao nosso coração, porque Tu conheces cada peso que tentamos carregar sozinhos. Às vezes, Pai, nós não desabamos por fora, mas por dentro estamos quase sem força. É por isso que hoje eu te peço: visita as áreas da nossa vida que ninguém vê. Toca nas dores silenciosas, nos medos escondidos, nas batalhas internas que só o Teu Espírito entende. Traz luz aos lugares onde a nossa mente ainda insiste em se perder. Onde a confusão, coloca paz. Onde a dúvida, derrama sabedoria. Onde a ansiedade, estabelece serenidade. Onde há feridas antigas, derrama bálsamo de cura. Pai, nós te damos liberdade para mexer no que precisa ser transformado. Não queremos viver de aparências, queremos ser renovados de verdade. Senhor, alinha o nosso coração com o Teu. Que cada pensamento nosso seja filtrado pelo Teu amor. Que cada decisão seja firmada na Tua presença. Dá-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz e coragem para obedecer, mesmo quando o caminho parecer incerto. Que a Tua vontade, e não a nossa, seja o rumo que seguimos. E se alguém hoje está se sentindo cansado, esgotado, perdido ou sozinho, eu oro para que o Teu Espírito Santo envolva essa vida agora com consolo, força e esperança. Assim como o sol rompe a escuridão da madrugada, que a Tua presença rompa toda a sombra emocional e espiritual. Reacende sonhos, fortalece a fé
restaura o ânimo e lembra-nos, Pai, que nenhum deserto dura para sempre, mas o teu amor dura eternamente. Se essa oração falou com você, escreva ou receba nos comentários. Senhor, agora eu coloco diante de tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz. Quantas vezes carregamos preocupações que nem deveriam estar nas nossas mãos? Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, como se dependesse apenas de nós? Mas hoje, Pai, nós escolhemos descansar no teu cuidado. Tu és o Deus que vê, que sabe, que age, que nunca falha. Entregue, Pai, sobre nós um coração ensinado, um espírito submisso e uma fé firme. Porque, quando tentamos controlar tudo, ficamos exaustos, mas quando entregamos a Ti, encontramos descanso. Ensina-nos a confiar mais na Tua vontade do que nas nossas expectativas, a esperar no Teu tempo, não no nosso, a crer que, mesmo quando nada parece mudar, o Senhor continua trabalhando nos bastidores. E se há portas fechadas, que seja porque o Senhor está preparando algo maior. Se há atrasos, que sejam apenas desvios que nos livram de caminhos perigosos. E se há silêncio, que possamos lembrar que até o silêncio de Deus é parte do processo de construção. Pai, ajuda-nos a perceber que não estamos atrasados, não estamos esquecidos, não estamos sozinhos, estamos sendo moldados. Que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento para reconhecer a Tua mão mesmo nos detalhes. Que cada passo seja guiado pela paz, porque a Tua paz nunca mente. E que, mesmo quando não entendermos, possamos dizer, eu confio em Ti. Senhor, guia-me, direciona-me, conduz-me para o centro da Tua vontade. Se esta parte tocou seu coração, escreva, Senhor, eu confio nos comentários. Senhor, continua a derramar sobre nós a força que vem do alto. Às vezes tentamos ser fortes demais, tentando provar que conseguimos lidar com tudo, mas a verdade é que sem Ti nós não suportamos as tempestades. Por isso, Pai, hoje nós pedimos, fortalece nossas mãos cansadas, firma nossos joelhos vacilantes, sustenta o nosso espírito quando ele começa a desanimar. Que toda fraqueza se transforme em dependência de Ti. Que todo medo seja substituído por coragem espiritual. Que toda insegurança dê lugar à convicção de que o Senhor está no controle. Pai, queremos viver um nível de fé que não balança com o vento, que não desmorona nas lutas, que não desiste quando o caminho fica estreito. Tira de nós o hábito de olhar para os problemas como gigantes impossíveis. Dá-nos a visão espiritual para enxergar além do natural, para entender que o Senhor luta por nós, que o Senhor abre caminho onde não existe, que o Senhor traz resposta onde só havia silêncio. Ensina-nos a declarar a Tua palavra mesmo quando tudo ao redor diz o contrário, porque a Tua palavra não volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual foi enviada. Senhor, renova nossas forças como a da água, levanta-nos acima das circunstâncias, acima das preocupações, acima daquilo que tem tentado nos paralisar. Reacende no nosso interior a chama da fé, para que cada dia seja vivido com propósito, esperança e confiança no Deus que nunca perdeu uma batalha. Se você crê que Deus está renovando suas forças hoje, escreva eu creio no renovo nos comentários. Senhor, agora eu te peço que visites cada área da nossa vida onde ainda existe batalha, áreas onde tentamos avançar, mas sentimos resistência, lugares internos onde sabemos que precisamos de cura, libertação e restauração. Pai, entra onde ninguém mais consegue entrar. Faz aquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer, transformar de dentro para fora. Que toda voz contrária à Tua verdade seja silenciada. Que toda acusação que tenta nos paralisar seja quebrada. Que todo desânimo espiritual caia por terra. Reveste-nos da armadura espiritual, Pai, da couraça da justiça, do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada do Espírito. Que cada passo que dermos seja firmado na autoridade que vem do céu. Senhor, remove de nós tudo que nos afasta da Tua presença. Se for um hábito, tira. Se for uma pessoa, afasta. Se for uma oportunidade que não vem de Ti, fecha a porta. Mas se for algo que o Senhor preparou, então abre o caminho, confirma, fortalece e nos faz avançar. Não queremos viver pela vista, queremos viver pela fé. E se alguém que ora comigo agora está enfrentando uma guerra espiritual, eu peço que o Senhor coloque um muro de fogo ao redor. Cubra essa vida com proteção.
renove sua mente e estabeleça paz no coração. Que todo levante seja confundido, que toda seta seja quebrada, que toda vitória preparada pelo Senhor se manifeste no tempo certo. Se você toma posse dessa vitória espiritual, escreva: a minha vitória vem do Senhor nos comentários. Senhor, para encerrar esta oração, nós nos rendemos completamente diante de Ti. Reconhecemos que nenhuma parte da nossa vida faz sentido longe da Tua presença. Pai, que o Teu Espírito Santo continue a nos guiar diariamente, moldando nosso caráter, alinhando nossos passos, firmando nossa fé. Que cada amanhecer seja uma nova oportunidade de viver algo extraordinário contigo. Entrega sobre nós um coração grato, porque a gratidão abre portas que a murmuração fecha. Dá-nos olhos espirituais para reconhecer os pequenos milagres que acontecem todos os dias, a proteção que não vemos, o cuidado que nem sempre entendemos, o amor que nos sustenta mesmo quando falhamos. Que possamos caminhar conscientes de que somos guardados por Ti em cada detalhe. Senhor, que esta oração não termine aqui. Que cada pessoa que ouviu ou leu estas palavras sinta a Tua presença durante todo o dia. Que a Tua paz os acompanhe, que a Tua sabedoria os oriente, que o Teu amor os fortaleça. Que aquilo que o Senhor começou, o Senhor finalize. Que aquilo que estava travado comece a fluir. Que aquilo que parecia perdido seja restaurado. E que, acima de tudo, a Tua vontade prevaleça. Pai, eu oro para que cada vida seja coberta pelo Teu favor. Que portas certas se abram, que oportunidades corretas apareçam e que milagres inesperados aconteçam no tempo perfeito do Senhor. Que esta oração seja um marco espiritual, um divisor de águas, um recomeço. Porque quando o Senhor entra, tudo muda. E nós cremos que mudanças já começaram a acontecer. Se esta oração falou profundamente com você, escreva amém, Senhor, nos comentários.